Nessa noite nós teremos a palestra Cuidado Farmacêutico do Paciente Diabético, uma abordagem da atuação profissional. A atividade irá permear tópicos como por onde e como começar, intervenções farmacêuticas, principais interações medicamentosas, insulina, educação em saúde e coberturas tecnológicas no cuidado das feridas. Eu tenho, então, alguns recados importantes para todos. Eu solicito aos participantes que, então, coloquem seus nomes completos no chat que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e gerar seus certificados via acesso restrito após o evento. Pedimos também que todos fiquem com os seus microfones no mudo, para evitar ruídos durante a apresentação, e informamos que a apresentação será gravada e disponibilizada amanhã em nosso acesso restrito. Anotem suas perguntas, que ao final nós abriremos para dúvidas. Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tiver pergunta, se inscreva no chat para falar. Nós seguiremos a ordem, então, que foi das anotações ali no chat, tá bom? Então, muito obrigada a todos que nos acompanham em mais uma qualificação realizada online. Agradeço também a palestrante de hoje, a Letícia Cristi de Souza Lima. Ela é farmacêutica e bioquímica formada em 1997 pela Universidade Católica de Pelotas. Ela é especializada em manipulação magistral alopática e cosmetologia pelo Instituto Magistral Liane Schneider. Ela é proprietária há 15 anos da farmácia de manipulação Curari. Ela é pós-graduada em farmácia clínica e hospitalar pela Universidade Católica de Pelotas. Possui gestão do cuidado farmacêutico na atenção básica, qualificação em manejos de problemas de saúde autolimitados, serviços farmacêuticos e acompanhamento farmacêutico do CRF-RS. Há 3 anos integrando a assistência farmacêutica municipal de Arroio Grande, é responsável pela implantação das farmácias distritais e consultórios farmacêuticos. Então, agora com vocês, a nossa palestrante Letícia. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Uma boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite, né, e a oportunidade de estar conversando com vocês aqui hoje, né. Para mim tem um valor bem especial, ainda mais nessa data que é tão importante para nós farmacêuticos, né. No ano passado eu fiz um trabalho ano passado já estávamos em pandemia, o ano retrasado eu fiz um trabalho bem diferente nesse período, trabalhando descarte de medicamentos, num projeto bem bacana aqui no município, que foi pioneiro, de implantação de coletas de medicamentos vencidos ou em desuso, né? E isso foi um projeto que durou 1 ano e meio, mais ou menos, de educação da comunidade, das equipes, da implantação em si, né? Da parte de divulgação do trabalho nas escolas. Então, foi um trabalho bem bacana e que me motivou bastante no período em que eu estava começando a apresentar meus primeiros projetos aqui na assistência farmacêutica do município de Arroio Grande. Fico bem feliz de ver que eu já percebi uma conterrânea minha aqui, farmacêutica, colega. Acho muito legal isso, muito legal mesmo. E eu queria, antes de começar, só passar um pouquinho para vocês terem uma noção, porque, na verdade, eu já sou formada, vai fazer 25 anos, né, que eu estou formada. Eu comecei atuando em análises clínicas, logo que me formei, e a minha intenção era, então, dar seguimento nessa área, porque o que o nosso curso nos proporciona, esse leque de opções para podermos atuar e nos identificarmos no que conseguimos, nos identificar mais, né? A área que a gente consegue se identificar mais e colaborar de uma maneira melhor, né, com o conhecimento da gente.
Mas como eu queria retornar para minha cidade, eu queria muito retornar para Rio Grande, né? Então, eu resolvi mudar totalmente o curso que eu tinha planejado para mim em termos de profissão. Eu decidi, então, montar a primeira farmácia de manipulação aqui no município, e nisso eu gostaria que vocês entendessem que é um trabalho bem complicado numa cidade de interior, onde não temos prescritores que estejam habituados e tão pouca população habituada a trabalhar com manipulação. Isso foi uma batalha bem grande. E durante o período que eu levei para construir a farmácia, então eu passei num concurso público e fiquei trabalhando até inaugurar a farmácia. Foi meu primeiro contato com a assistência farmacêutica pública, né? E confesso a vocês que naquele momento uma pulguinha me mordeu, porque eu senti que lá eu conseguia fazer a diferença, né? Eu conseguia fazer a diferença na vida das pessoas. Não era aqui em Arroio Grande, era numa cidade um pouquinho menor, mais próxima daqui, que era Erval, e acabei pedindo demissão quando inaugurei a farmácia, que já está há 15 anos em funcionamento. Permaneço com a farmácia, né? Hoje tem uma farmacêutica responsável lá, que é a Carol, que é 100%, e passei no concurso aqui no meu município, e então resolvi assumir essa função de farmacêutica. Nós tínhamos uma farmácia central, era uma única farmácia no município. Desde que eu entrei, o meu objetivo, o meu foco era no balcão, porque eu tenho um perfil, eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto de dialogar, eu não faço, obviamente, a parte burocrática, mas não é a parte que me faz feliz, que a gente sabe que é necessário, mas não é a parte que eu me sinto grata fazendo. E então foi quando surgiu o projeto de implantação das farmácias distritais e dos consultórios farmacêuticos. Para vocês terem uma noção, nós temos 3 UBSs aqui em Arroio Grande, tá? E foi onde, então, eu comecei a atuar mais na parte clínica mesmo. Por que eu falei tudo isso? Porque eu quero que vocês entendam que mesmo quem não está no setor público, que é muito possível, né? E é muito pertinente a nossa profissão, que a gente se coloque nesse papel de prevenção, de monitoramento, de cuidado, porque assim como a gente vai ver nas planilhas, nos slides a seguir, né, nós somos o profissional de saúde que tem o contato com o maior número de pessoas, né, principalmente quem está na drogaria, né, quantas pessoas vocês atendem num dia, e então a nossa chance a facilidade que o público tem de ter contato com um profissional de saúde dentro da farmácia é gigante, né? Então, vamos começar a apresentação. Eu só preciso que vocês me digam se vocês estão enxergando. Estou tentando aqui, mas não está indo. Vamos ver se vai agora. Tá tudo ok aí? Ok, tá aparecendo. Tá bem, obrigada. Então, eu vou tentar conversar com vocês sobre o cuidado farmacêutico do paciente diabético dentro da minha experiência, né, que eu considero pouca, eu gostaria que fosse bem mais, né, mas é uma experiência de bastante dedicação, com certeza. Eu não poderia começar de outra maneira sem ser falando de equipe, porque como vocês vão poder acompanhar na medida que for avançando a nossa conversa, a maneira como eu recebo os meus pacientes, como eu tenho contato com os meus pacientes, é através principalmente dos agentes comunitários de saúde, tá?
tem um encaminhamento de psicólogo, de médico, de nutricionista também, o próprio técnico quando está em atendimento, mas a maioria é do agente de saúde que está bem próximo da comunidade, né, e consegue identificar os problemas e selecionar, né, para que a gente consiga atender quem precisa mais. Então, começando com dando um pouquinho de ênfase, já que a gente vai falar de diabetes, né, impossível não conceituar, não vou entrar em muitos detalhes, porque acredito que todos vocês já tenham tido bastante contato com essa parte, né, mas uma das coisas que é bem importante salientar é que a diabetes, ela é uma das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no mundo, né? E esse é um dos fatores principais e a necessidade do rastreamento e do cuidado efetivo, né? O diagnóstico laboratorial, nós sabemos que hoje em dia tem diversos exames além desses que eu estou colocando aqui para vocês, mas ainda hoje os mais utilizados, né, por uma questão de custo, enfim, e de serem insuficientes, né, para o diagnóstico, são a glicemia em jejum, o teste oral de tolerância à glicose e a hemoglobina glicada, tá? Sendo que a gente sabe que o que entrega mesmo é a hemoglobina glicada, né? Os principais sintomas, a polifagia, a poliúria, a polidipsia e aquela perda de peso sem uma explicação, né? Aquela perda de peso excessivo sem uma justificativa. Além de outros tantos, que a gente sabe que vem junto os sintomas menores, como fadiga, que acabam passando, mas os que se destacam mesmo são esses sintomas. Então, uma coisa que eu acho bem importante a gente falar em questões de estatística, né, é o quadro do diabetes no mundo, que hoje em dia, esses dados são de 2019, são 463 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos, né, com diabetes. Então, uma em cada 11 pessoas no mundo tem diabetes. E de todo esse panorama, 50% das pessoas com diabetes ainda não foram diagnosticadas, né? E aí a gente vê a importância do rastreamento em saúde, né? E por que eu volto a insistir no balcão da farmácia? Porque no balcão da farmácia é onde as pessoas costumam se queixar, né? Tanto para o atendente quanto para o balconista, não sei como é que chama no setor que vocês trabalham, mas ou até mesmo para o farmacêutico, né? Porque às vezes para atender o público em geral, a gente não consegue ficar atento em todas as situações que chegam, mas é importante que a gente possa orientar quem trabalha com a gente, né, a identificar essas queixas, né, para poder repassar. Infelizmente, a perspectiva de aumento de diagnósticos é de 51%. Então, se em 2019 nós tivemos 463 milhões, a previsão para 2045 são de 700 milhões. Né? É um pouquinho de gente, né? Na América Latina, então, dados interessantes é que 44% das mortes atribuídas ao diabetes ocorrem em pessoas abaixo de 60 anos, né? E 1 em cada 7 nascimentos são afetados pela hiperglicemia, né? Na questão do diabetes gestacional, que foi por onde eu comecei, na verdade, a acompanhar pacientes diabéticos. 1 a cada 3 pessoas com diabetes ainda não foram diagnosticadas na América Latina, né? E a perspectiva de 55% de aumento. Então, de 32 milhões, que seria em 2019, vai passar a 49 milhões em 2045. E aqui no nosso Brasil, né, 16,8 milhões de pessoas, é o 5º país no mundo com diabetes, entre 20 e 79 anos, e é o país com maior número de pessoas com diabetes na América Latina, tá? Sendo que 1 em cada 9 pessoas é diabética,
né? E um dado bem alarmante, assim, é que pessoas com diabetes do tipo 1 representam mais que 95 mil entre 0 e 19 anos. E por que eu coloquei essas imagens aí abaixo? Para a gente alertar que são esse número de diabéticos, mas, porém, todas essas pessoas, se não tiverem o cuidado adequado, né, se não tiverem a orientação adequada, se não tiverem o comprometimento com o tratamento, acabam, mais cedo ou mais tarde, né, desenvolvendo várias outras complicações que vão sobrecarregar o sistema, que vão precisar cada vez mais de cuidados, de internação, de medicamento, de atendimento, né? Então, são coisas que no nosso país a gente sabe hoje em dia, né? As dificuldades que a gente enfrenta em termos de estrutura de saúde pública, né? É um fato bem preocupante. Os tipos de diabetes, então, todos nós, na época que eu cursei a faculdade, a gente classificava em 2 tipos de diabetes, né? Hoje em dia a gente sabe que não são apenas esses 2, que são vários outros tipos, né? E eu coloquei um adendo para o tipo LADA, né? Que seria, grosseiramente falando, que fica entre o tipo 1 e o tipo 2, né? Mas ainda o tipo 2 é o que mais se destaca, né? O maior número de casos é de diabetes do tipo 2, sem sombra de dúvidas, né? Sendo que a diabetes gestacional também tem tido um índice bem preocupante, mas o tipo 2 em geral se destaca muito, muito, muito. Os parâmetros, então, que a gente considera, né, e depois eu vou voltar a falar nisso, são adotados pela Sociedade Brasileira de Diabetes e pela ADA, né? Então, a partir de 200 miligramas por decilitro, né, ao acaso, já é considerado, né, o alarme, acendeu a luz vermelha. O que seria esse ao acaso? Quando a gente está fazendo as campanhas, né, de rastreamento, inclusive quando eu tive a oportunidade de participar do farmacêutico na praça aqui em Pelotas, que teve, acho que foi o último, se não me engano, um dos últimos antes de começar essa pandemia, nós fazíamos essa triagem, digamos assim, baseado nesses valores já, né? Então, se o paciente apresentasse um HGT acima de 200 miligramas por decilitro, a gente já tentava encaminhar para um atendimento no município, né? E, obviamente, se tivesse muito alto, a gente entrava em contato com o SAMU e tal, mas... Então, esses dados, esses parâmetros são muito utilizados nessas campanhas para fazer um rastreamento mesmo. Então, por onde a gente começa, né? Como eu estava falando para vocês, a gente pode começar em diversos lugares, né? Mas no balcão da farmácia é um lugar onde a gente tem acesso a um grande número de pessoas, né? Quem trabalha em grandes redes, então, é uma chance gigante, né? De conseguir trabalhar essa parte de rastreamento, né? É no balcão da farmácia. E de que maneira que vocês podem fazer isso, né? Em primeiro lugar, vocês têm que mostrar para o gestor o quanto isso pode ser importante, né, na questão da fidelização do cliente, né? As farmácias onde já tem a parte do atendimento clínico e tal, já é um fator que facilita bastante. Mas no próprio balcão da farmácia, assim como eu já falei anteriormente, da mesma maneira em que eu acabei criando esse treinamento de abordagem com os agentes da UBS, os agentes comunitários, vocês podem fazer com os balcos de vocês, né? Orientando na maneira como identificar aquele paciente, né? Aquele paciente que leva a sacolinha cheia de medicamento, né?
que está sempre se queixando, que chega e reclama, olha, estou fazendo muito xixi de noite, eu sinto muita sede, né? A gente dá esse tipo de orientação que pode parecer banal, pode parecer boba, mas que muitas vezes é isso aí que vai levar ao diagnóstico do diabetes, né? Nas UBSs, como é o meu caso, né? No caso, lá na UBS, eu fiz essa reunião primeiro, esse treinamento com a equipe, explicando primeiro, porque quando eu comecei não tinha nenhum farmacêutico, eles nunca tinham tido contato com um farmacêutico clínico, né? Eles conheciam apenas a parte de dispensação. Então, eu acabei explicando o que era uma consulta farmacêutica, colocamos pontos chaves, né, para a gente poder priorizar as pessoas que necessitavam mais desse atendimento. Então, os polimedicados, né, os pacientes polimedicados, hipertensos, diabéticos, obviamente, mas dando uma ênfase para esses pacientes polimedicados e com sinais de desorganização, com dificuldade em relação à medicação. Começamos por aí e foi uma coisa que deu muito certo, tá? E nas campanhas públicas, né? Que eu digo campanhas públicas de abordagem pública, mas isso não quer dizer que seja uma campanha do setor público, né? Pode ser uma campanha também do setor privado. Por que não, né, fazer uma campanha? Obviamente, em tempos de pandemia não é o ideal, mas por que não fazer uma campanha, né, no estabelecimento, aferindo a pressão, né, e se for ao caso, verificando a HGT também, né, acho que é um passo bem interessante. Eu vejo como prevenção, né, e rastreamento. Os gestores, obviamente, eles querem números, né, e eu acho que é um investimento bacana, sendo que o paciente, quando recebe esse tipo de atendimento, a tendência dele é fidelizar mesmo, né. Então, quando a gente vai falar de prevenção e rastreamento, né, a gente tem o objetivo de orientar e encaminhar os possíveis casos, porque a gente não vai fazer diagnóstico, né, mas a gente vai poder fazer a parte de educação, né, quando suspeita que a pessoa esteja num quadro de pré-diabetes, né, ou diabetes em si, e encaminhar para atendimento médico, para nutricionista, o que for, né? E aqui eu faço uma ressalva, porque dentro do SUS eu tive esse contato, essa facilidade de poder trabalhar em equipe multiprofissional, onde eu tenho esse contato maior, eu consigo encaminhar os pacientes para psicóloga quando estão, né, naquele período de dificuldade de aceitar o tratamento ou de aceitar a doença em si. Também tenho a oportunidade de encaminhar para nutricionista, né, para a pessoa poder ser orientada, né, quanto à contagem dos carboidratos, uma dieta melhor, né, mais balanceada, de mais qualidade. Também tenho a oportunidade de encaminhar para o médico, que é uma coisa que facilita bastante. Mas isso me fez ter uma outra visão também do setor privado, para minha farmácia, né? Porque eu posso fazer isso mesmo não estando dentro do SUS, né? A gente pode formar parcerias com clínicas médicas, com clínicas onde tem serviço multiprofissional, né? Para tentar dar continuidade para que o atendimento, para que o cuidado não fique só naquilo ali, porque, na verdade, é um todo, é uma sequência, né, de ações, né, para a gente tentar dar uma qualidade melhor para esse paciente, né. Os objetivos, obviamente, são reduzir os fatores de risco, né, e prevenir, quando já não tem mais como apenas reduzir os fatores de risco, prevenir mais complicações. E como que a gente vai fazer isso, né? Eu coloquei essa estrelinha aí, porque esse é um facilitador muito grande, né? Mas quando não temos esse facilitador, como é que a gente vai selecionar? Porque não tem como tu fazer isso com todas as pessoas, né? Não tem como a gente fazer esse atendimento com todas as pessoas que chegam até nós. Então, tem passos, né? Tem pontos específicos, né? Onde a gente pode, para priorizar, para tentar ser mais efetivo, né, e reduzir os custos também desse tipo de rastreamento. Então, em se tratando de diabetes, a gente vai priorizar indivíduos acima de 40 anos, tá? Se tiver sobrepeso ou obesidade,
hipertensão arterial ou histórico familiar de diabetes tipo 2, vai ser independente de idade, tá? Qualquer idade. Isso também se encaixa para a história prévia de diabetes gestacional e quando o paciente faz uso de medicamentos como corticoides, principalmente, tá? E essa estrelinha, esse facilitador é o nosso fim de risco, né? Que é um método, né, já comprovado, qualificado, né? Se trata de uma pesquisa, de uma enquete. Eu lá dentro do meu prontuário físico, hoje em dia nós estamos dentro do SUS, aqui no município nós estamos em transição do prontuário físico para o prontuário eletrônico, então até o momento a gente segue fazendo registro em ambos, né, para evitar alguma perda, né, e então na segunda página do meu prontuário físico, onde eu faço com todos os pacientes no primeiro atendimento, eu faço essa entrevista e depois eu sigo evoluindo atrás, né, no prontuário, nas folhas seguintes. É um pouquinho mais extensa que isso, mas na segunda, já no início, ali, logo após o paciente relatar os seus problemas de saúde, eu já entro com o fim de risco. Por que eu faço isso? Porque se o fim de risco nada mais é do que uma entrevista, né, onde a gente, através do resultado do somatório desses pontos, a gente vai poder ver a possibilidade, né, desse paciente desenvolver diabetes nos próximos 10 anos, tá? Então, eu posicionei logo abaixo desse ponto onde o paciente lista os problemas de saúde, porque se o paciente me disser que é diabético, eu já nem passo adiante, né? Não vou para o fim de risco, porque se ele já é diabético, né? Isso aqui é exclusivamente para rastreamento mesmo, para quando o paciente não foi diagnosticado ainda, tá? Então, vocês vão ver que as perguntas ali vão se encaixar dentro daqueles fatores que a gente tinha colocado antes, mas, né, é mais objetivo e para a gente poder fazer o encaminhamento depois para o profissional, para o médico, quem for, a gente vai fazer o encaminhamento, vai poder descrever melhor, né, um encaminhamento de mais qualidade, né, mais técnico, né, porque sempre que o resultado for abaixo de 7, representa um baixo risco desse paciente desenvolver o diabetes nos próximos 10 anos. Se for de 7 a 11 é um risco discretamente moderado, de 12 a 14 é um risco moderado, então aí é um sinal de alerta, tá? De 15 a 20, então é um risco alto, e maior que 20, muito alto, né? Dentro do tratamento, né, e dos cuidados que a gente precisa sugerir com esses pacientes, né, a gente vai trabalhar o controle do peso, né, alimentação saudável, com contagem de carboidratos, que é uma coisa bem, né, bem comum, bem prática também, incentivar e estimular a prática de atividade física, né, e outro que é bem importante é a cessação do tabagismo, né? E hoje no SUS o farmacêutico está muito atuante nessa questão também do controle do tabagismo, né? Porque a gente sabe que principalmente faz uma diferença muito grande na vida de qualquer pessoa, mas no diabético em especial é a diferença entre estar bem e não conseguir estar bem, né? Não conseguir mais responder aos tratamentos de forma adequada. Então, o tratamento vai ser essa mudança do estilo de vida, aliado ao tratamento farmacológico, quando o médico assim julgar necessário, né? E nós precisamos fazer a conciliação, né? E o entendimento que a pessoa tenha esse entendimento, porque é muito difícil o paciente que recebe o diagnóstico de diabetes, né? Quando ele entra nos antidiabéticos orais, ele já tem um processo de
de luto, digamos assim, da doença, né, de se chocar, estou com uma doença crônica, eu tenho uma doença que não tem cura, né, como é que vai ser daqui para frente, né, são muitas mudanças de hábito, de estilo de vida, né, então ele passa por um processo de luto, e assim vai acontecer novamente quando ele acabar entrando na insulina. Além de um processo de luto, também é como se fosse uma sensação de derrota. Poxa, o que eu fiz até aqui não foi o suficiente, né? Então, é importante que a gente consiga escutar o paciente, né? Escutar, que a gente consiga usar as palavras que são facilmente entendidas, de fácil compreensão. Não adianta a gente ficar falando termos técnicos, não adianta nada eu ficar falando, né, isso que eu estou falando com vocês aqui, porque, para começar, que eles vão estar nervosos, eles vão estar tensos, eles vão estar com dificuldade né, talvez não estejam muito receptivos às informações naquele momento, mas é importante que a gente saiba escutar e pôr em prática, né, toda essa questão de educação através de demonstrações e palavras simples e objetivas, né. Então, aqui só dividindo os antidiabéticos, né, nesses 4 principais grupos maiores, digamos assim, né, onde temos vários exemplos aí, para poder introduzir na parte das interações. Aqui a parte das recomendações de terapias farmacológicas, a gente vai pensar, né, poxa, para que a gente se interessa por isso se a gente não vai diagnosticar, né? Realmente, nós não vamos diagnosticar, mas por que é tão importante a gente ter conhecimento disso? Porque a gente vai conseguir identificar em que etapa, né, em que etapa da doença que o meu paciente se encontra, né? E assim eu vou poder direcionar melhor o meu atendimento, para ele. Então, a metformina não é por acaso que ela está na etapa 1 da monoterapia, né? Porque ela tem uma alta efetividade, ela tem um baixíssimo risco de hipoglicemia, tá? Os efeitos no peso corporal, quase nenhum, ou redução em alguns momentos, né? Em algumas pessoas pode causar um pouco de redução de peso. Os efeitos adversos mais comuns e que normalmente são transitórios, né? Que é uma coisa bem importante da gente explicar antes do paciente começar a usar metformina, que é para ele não se desestimular, para ele não desistir do medicamento, porque se ele desistir e tiver que voltar a tomar outra vez, vai tudo de novo, né? Então, normalmente é transitório, mas também saber orientar o quando que isso vai passar, quando que deixa de ser esperado, né? O normal, que são as náuseas, os vômitos e a diarreia, né? Muita gente se queixa de diarreia, né? E o custo baixo, né? Que ele é um medicamento que está disponível pelo programa Farmácia Popular, então é um medicamento de fácil acesso, né? Não é à toa que ele é a primeira escolha. Depois a etapa 2, que aí nós entramos na terapia dupla, que aí vai ser sempre a metformina e mais outro medicamento, né? E aqui nós temos o quadro fazendo essa mesma relação da metformina, né? Com os demais grupos de antidiabéticos, né? Que são as sulfonilureias, as tiazas, os inibidores, os análogos e a insulina basal também. Eu chamo a atenção aqui, que nós vamos falar um pouquinho depois também na parte de interação, para os inibidores SGLT2, né, que um dos efeitos adversos mais comuns deles são as infecções do trato urinário, né, e com as sulfonilureias e as insulinas também, né, que são de fácil acesso e que os efeitos adversos mais comuns, e por isso é muito importante também na hora de dispensar o medicamento orientar o paciente, né, os riscos de hipoglicemia, né, e educar de que maneira que ele vai lidar, né, com esses efeitos adversos. Na etapa 3, então, que aí já chega na terapia tripla, então vai ser a metformina associada a outros 2 medicamentos, né, sempre os medicamentos desses grupos, né.
E a etapa 4, que já é uma terapia mais complexa, né? Que vai ter insulina em diversos momentos do dia, né? Provavelmente vai ter a insulina no início, em jejum, e depois mais próximo das refeições, né? Associadas também à metformina e aos análogos, né? Podendo ser também. Os tipos de insulina disponíveis aqui no Brasil. Oi? Tranquilo, vamos seguir então. Os tipos de insulina, que nós temos todos os tipos de insulina comercializados no Brasil, sendo que no SUS, né, a gente fornece a insulina regular e a NPH, no programa Farmácia Popular também, né? E em alguns casos, quando o paciente entra com um processo administrativo no estado, é disponibilizado a lispro, aspartate, glulisina, né? Mas, na grande maioria das vezes, são essas duas, né? A regular e a NPH, é o que as pessoas mais têm acesso, né? As recomendações em relação às agulhas, isso é um fator que melhorou muito em se tratando de SUS, né? Porque atualmente o SUS disponibilizou as insulinas em caneta, né? Então tem uma restrição de faixa etária para até 15 anos de idade e a partir de 60 anos de idade, né? Mas isso facilitou bastante, principalmente na questão dos rodízios, porque as agulhas fornecidas pelo SUS, elas são de 4 milímetros, e com as agulhas de 4 milímetros, a gente não precisa fazer a prega, né? Não precisa fazer a prega subcutânea para aplicação, e o ângulo de inserção da agulha é de 90 graus, é um ângulo reto. Então, quando o paciente, ele consegue aplicar no braço com mais facilidade, que às vezes a pessoa mais gordinha tem mais dificuldade, ou a pessoa de mais idade também tem mais dificuldade, consegue aplicar com facilidade na perna, da barriga, então nem se fala, né? Então, tem uma facilidade maior para fazer a aplicação dessa insulina, tá? Da mesma forma com a agulha de 5 milímetros, né? Também não precisa da prega, e o ângulo da agulha também vai ser de 90, e a gente tem que ter um pouco mais de cuidado a partir dos 6 milímetros, que apesar de ser indicadas para todos os indivíduos, né, precisa fazer a prega, e dependendo se for um adulto, né, se for adulto ou se for criança, o ângulo vai ser diferente. Se for um adulto muito magro, igual, a gente tem que ter cuidado no ângulo, né, para ficar realmente na camada subcutânea, né. A de 8 milímetros não é indicada nem para crianças e nem para adolescentes, tá? Tem também a questão da prega, e a de 12 a 13 milímetros é mais complicadinha ainda, porque tem um risco muito grande de acabar tendo uma aplicação intramuscular ao invés de subcutânea, tá? Em termos de educação, para quem fez as qualificações do conselho, do CRF, que foram, eu nunca canso de dizer, né, que essas qualificações são uma oportunidade gigante, assim, na vida de qualquer farmacêutico, né, para atuação, porque a gente começa a ter um olhar diferente no momento que a gente faz as qualificações, pelo menos foi o que eu senti, né. E a minha qualificação não podia ter sido melhor, porque a professora era Tina, para quem já teve a oportunidade de tê-la como professora, vai saber do que eu estou falando, né? Porque a Tina consegue passar as coisas com uma facilidade muito grande, uma transparência, a experiência dela é muito bacana também. Então, isso foi um facilitador na minha comunicação com os meus pacientes, porque através desse trabalho, né, desses materiais, para realmente demonstrar para o paciente como é que é o ângulo, como é que é a prega, como é que é a questão da lipodistrofia, né? O rodízio é muito mais fácil, as pessoas conseguem entender muito mais fácil quando eles estão vendo
né? Se eu ficar falando, né, muita coisa vai se perder, né? Mas se a gente fala e mostra, né, a experiência é outra, né? A questão visual é muito marcante. E aqui coloquei a foto mais uma vez dessa equipe me ajudando a cortar para os pacientes do grupo pro grupo de diabéticos, né? Me ajudando a fazer o material para trabalhar a questão da importância dos rodízios, né? Então, os rodízios, né? A gente sabe a importância, né? E aí, então, eu coloco essas figuras para que vocês já devem estar cansados de saber. Desculpa. Os locais mais apropriados para aplicação da insulina. E aí vocês prestem atenção que para aplicar no braço, naquele local do braço, uma autoaplicação e tu ter que fazer uma prega é uma coisa muito difícil, né? Muito, muito, muito difícil. Vocês imaginem uma pessoa de idade tentando fazer isso aí. Então, o que acaba acontecendo? Acaba que eles encontram um local que é mais fácil, que normalmente é ao redor do umbigo, né, nessa região do abdômen, e acabam aplicando sempre ali, né? Então, quando tem uma lipodistrofia, então, que ali no lugar, né, que tem a lipodistrofia, eles não sentem a dor, não sentem tanto a dor da picada do medicamento entrando mesmo na camada subcutânea, né? Então, aí eles adoram, porque ali dói menos, né? Então, a gente tem que ir conversando, tem que ir explicando, porque há grandes tendências desse tratamento não dar certo se o paciente não for bem orientado. Aliás, é uma tendência muito forte, né? Em relação à gestação, diabetes gestacional, então, aí as áreas mais adequadas na parte da barriga são mais nas laterais, tá? Mas ainda podemos usar as coxas, os braços, né? Na análise farmacoterapêutica, tá? Então, aqui nós temos, assim, as interações medicamentosas que a gente precisa tomar cuidado, tá? Em relação à metformina, que é o mais comum de todos, né? O mais usado, o medicamento mais usado. Então, nós precisamos ter cuidado em relação à cefalexina, cimetidina, digoxina, o topiramato, a vancomicina, esses são alguns deles, tá? Especialmente cimetidina, tá? Sendo que o que pode acontecer com esses 4 de cima? É aumentar o grau de toxicidade, tá? E aí a gente vai ter episódios de náuseas, vômitos e diarreias muito intensos, né? Mas que com a suspensão desse medicamento, né, que está causando, vai normalizar. E a vanco, em especial, pode ocasionar essa hipoglicemia, tá? Na grande maioria dos casos, as interações medicamentosas, né, vocês vão ver que elas se dão nesse sentido de causar alteração da glicemia mesmo, tá? Então, a cloropropamida, né, a interação dela com o cipro e o levo, né, e nisso eu chamo a atenção para vocês porque são antibióticos bem comuns, né, principalmente se a gente for levar em consideração que um diabético pode ter uma chance maior de ter infecções do trato urinário, e a gente está falando de cipro, a gente está falando de cefalexina, a gente está falando de levo, né? Então, não é incomum, né, que esses medicamentos se encontrem em algum momento da vida do diabético, né? Então, o cipro e o levo, eles podem causar alterações na glicemia tanto para cima quanto para baixo, tá? E a sulfa, hipoglicemia, pode causar hipoglicemia essa interação. A glimepirida, a mesma coisa em relação aos antibióticos, e o fluconazol é uma interação interessante da glimepirida, porque pode causar hipoglicemia também. A repaglinida, a interação dela com a genfibrosila, pode também hipoglicemia, tá?
Então, assim, ó, o que que a gente espera, né, desses medicamentos? De que maneira que a gente vai orientar esse paciente? Bom, sempre que for a metformina, o melhor horário para o paciente ingerir, né, a medicação vai ser durante ou logo após a refeição. Terminou de comer, toma o medicamento, porque assim a gente vai reduzir aqueles efeitos indesejáveis, né, os efeitos adversos da diarreia, principalmente a diarreia, vômitos e náuseas, naquela questão de transitoriedade, né, desses efeitos que é o início do tratamento, né, a tendência é se resolver, né. Mas a gente também tem que saber que se a pessoa ficou aqueles 15 dias, né, de 10 a 15 dias, permanece com esses mesmos sintomas, normalmente na primeira semana, né, se daqui a 15 dias o paciente retorna e permanece com sintomas, aí a gente tem que encaminhar para o médico, né, para fazer um atendimento em relação a isso, provavelmente ele vai precisar trocar a medicação, tá? O que a gente espera de positivo da metformina, né? É que ela reduz a glicose em jejum entre 2 a 4 semanas e também a gente, que horror, a hemoglobina glicada, tá? Os negativos a gente já comentou. Nas sulfonilureias, né? Sempre antes das refeições substanciais, tá? Que seria a glibenclamida, seria um exemplo, né, das sulfonilureias, e a gente tem que orientar ele no sentido de que, às vezes, o paciente toma o medicamento e aí não come, né? E permanece em jejum por um tempo prolongado. Isso aí tem um ponto negativo de causar hipoglicemia, né? Que é um dos riscos das sulfonilureias, né? O outro ponto negativo das sulfonilureias seria o ganho de peso, né? Que também pode acontecer. Os positivos, assim como a metformina, é reduzir a glicemia em jejum entre 2 e 4 semanas e a hemoglobina glicada também, tá? Os inibidores DPP-4, né, não existem recomendações relativas à ingestão em jejum ou junto com alimentos, não faz diferença se a pessoa vai tomar em jejum ou junto com alguma refeição, né? Os efeitos negativos são incomuns, né? Eu pesquisei bastante, não achei nada muito representativo, assim, para poder colocar para vocês aqui, e reduzir a glicose em jejum e a hemoglobina glicada também na mesma proporção que os anteriores, né? Os inibidores SGLT2, preferencialmente antes da primeira refeição, tá? E os efeitos negativos dele, né, o ponto negativo é essa maior tendência a infecções do trato urinário, que é uma coisa que a gente tem que estar bem atento para essa queixa do paciente e encaminhar o mais breve possível para atendimento médico, né? Os pontos positivos, né, deles são reduzir a glicose em jejum, também entre 2 a 4 semanas, hemoglobina glicada, e promover a redução do peso corporal, que é uma coisa bem importante, né, quando a gente está falando de pacientes com sobrepeso ou com obesidade, né. As tiazos também não existe nenhuma recomendação relativa à ingestão, né, em se tratando de alimentos, né, sendo que o que a gente espera de positivo é que reduza a glicemia em jejum após 6 a 8 semanas, né, assim como a hemoglobina glicada, né, e de negativo, que é outra coisa que a gente tem que ficar bem atento, é quando o paciente começa a se queixar principalmente de edema nos membros inferiores, tá? E ganho de peso. Inclusive, uma das recomendações é que no início do tratamento, né, que faça um controle de peso desse paciente, tá? Porque é um fator importante a se considerar, tá? As glinidas, então, a orientação é usar aproximadamente 15 minutos antes das refeições substanciais, pelo mesmo motivo das sulfonilureias, né, que é o risco de hipoglicemia, né, mas um pouco maior, porque se ficar
um pouquinho menos de tempo em jejum, né, sem comer, sem ingerir a substância, ele vai reduzir bastante a glicose, vai entrar em hipoglicemia, né? Assim como os primeiros grupos que a gente tinha falado, vai reduzir a glicose em jejum entre 2 e 4 semanas, a hemoglobina glicada. E o ponto negativo são essas possibilidades de hipoglicemia e o ganho de peso, assim como as sulfonilureias, tá? E aqui também a gente os análogos de GLP-1, então, o cuidado para aplicar via subcutânea, antes das refeições substanciais, né, no mínimo 60 minutos antes, né, e é necessário um intervalo de 6 horas, né, maior, no mínimo de 6 horas, né, mas de preferência maior que 6 horas entre as administrações, né. O positivo é reduzir entre 2 a 4 semanas essa glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, e promove uma redução de peso corporal bem significativa, tá? Os negativos, náusea, vômito, diarreia, desconforto gástrico, que geralmente são transitórios, mas que a gente precisa ficar atento, assim como naquele caso da metformina, tá? Os inibidores da alfa-glicosidase, que normalmente a gente deve orientar o paciente a ingerir o medicamento junto com a primeira mordida, tá? E assim como a grande maioria deles, o positivo é reduzir após 2 a 4 semanas a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada. Bem, vamos falar do automonitoramento. O paciente já foi diagnosticado com diabetes, já está com a medicação, né? A gente já fez todas aquelas orientações, e aí a gente vai para o automonitoramento através da glicemia capilar, que nada mais é do que aquele aparelhinho glicosímetro, né? O que, rapidamente passando aqui, ele permite uma autonomia, né? Porque o paciente consegue identificar, né, os momentos do dia e o que causa os picos de hiper ou de hipo, né? O autoconhecimento, porque ele vai entender muito melhor o quanto a alimentação, o estresse, a questão emocional e os exercícios vão interferir, né, nesses valores, né, de glicemia. O ajuste da farmacoterapia através do preenchimento do mapa glicêmico, né? Vai ser bem importante para o prescritor poder fazer um ajuste na farmacoterapia, né, nas doses de insulina. E o único e geral, né, porque ele serve para monitorar todos os tipos de diabetes, sendo que para os diabéticos tipo 2 e que não fazem uso de insulina, ainda não há um consenso, tá, no uso desse tipo de monitoramento, tá? Mas, né, que a maneira como usar, que é uma orientação básica, né, gente, dependendo do tipo de aparelho, vai inserir a fitinha, a tira em cima ou embaixo, né, nada demais, vou passar um pouquinho mais rápido, porque eu vi que eu acabei me estendendo bastante, tem coisas importantes para falar ainda. O automonitoramento também faz parte, o mapa glicêmico, a importância, esse é o modelinho que eu forneço para os pacientes quando eu entrego as insulinas. Todo mês, quando eles vêm para buscar a insulina e as fitas, eu dou um mapa glicêmico novo e a gente vai fazendo, esse paciente vai organizando, então, esse mapa para na próxima consulta com o médico poder levar e o médico ter todo o controle mesmo, né, ter uma noção exata do que... E aqui é um caso clínico que eu gosto, quando se trata de diabetes, eu gosto muito de falar dele, porque a gente consegue ver, esse foi um atendimento, isso aqui essa tela que eu estou mostrando para vocês, é um print do nosso prontuário eletrônico, né, e a ordem cronológica é de baixo para cima, tá? Então, vocês veem que o primeiro atendimento dessa paciente foi no dia 4 de dezembro, eu atendi ela pela manhã e foi uma visita domiciliar, foi identificado pelo agente de saúde que tinha necessidade de atendimento, ela é uma paciente analfabeta, tá? Com bastante comprometimento visual, e então ela tinha muita dificuldade, mas ela se recusava a receber a minha visita na casa dela. O agente de saúde já tinha oferecido e ela tinha muito medo.
como ela compra, ela não quer retirar na farmácia pública, né, os medicamentos, porque realmente quando troca o fornecedor, né, quando troca o lote, muda, às vezes muda a embalagem, às vezes muda a cor, né, da cápsula ou do comprimido, e ela se sente muito insegura em relação a isso, pelo fato dela não saber ler. Então, ela compra exatamente sempre da mesma marca, né? E era por isso que ela não queria me receber. Mas a gente deu sorte que um dia eu fiz uma visita de surpresa para ela, junto com a gente de saúde, e eu cheguei com o aparelho para ferir pressão e perguntei se ela não gostaria de verificar a pressão e tal, né? Se ela não estava querendo conversar um pouquinho, porque foi a maneira que eu achei de poder ter esse primeiro contato com ela. E justamente naquele dia ela estava se sentindo mal, ela estava bem ruim, ela estava deitada, ela estava com dificuldade para levantar. Eu não lembro ao certo, mas eu acho que a glicose dela estava em 400 e alguma coisa, tá? E a pressão muito baixa. E ela estava tomando 2 diuréticos juntos, é bem complicado, né? Ela realmente precisava, o agente de saúde tinha razão em encaminhar ela, mas a abordagem foi bem difícil. Hoje em dia, ela já está super adaptada, tá? Então, ali dentro do prontuário eletrônico, além dessa parte de... Não, era 307 a glicemia, desculpa, 307 a glicemia dela no dia 4 de dezembro pela manhã, tá? Logo à tarde, eu consegui encaminhá-la para atendimento médico à tarde, tá? A médica atendeu ela ali na unidade, ela tinha uma restrição bem grande com a unidade também, por causa de um episódio anterior que ela achava que não tinha sido atendida adequadamente. Foi um outro passo que a gente conseguiu vencer, porque ela realmente estava se sentindo muito ruim. Então, ela foi atendida pela médica e já saiu com prescrição de insulina, tá? Então, eu fiz todo o registro no prontuário, né, que ela se enquadrava nos critérios que a nota técnica exige para poder fornecer a insulina em caneta, né, que eu realizei a educação sobre a técnica de aplicação de insulina com a caneta, incluindo a conservação, a realização do rodízio, né, o descarte. Foi realizada também a educação para o uso do glicosímetro e o descarte das fitas também, que é bem importante, né, e foi agendado o retorno. Isso no dia 4 de dezembro, né? Essa mesma paciente, nesse mesmo dia, então, a gente fez a administração juntas da insulina, que era para ela se sentir mais segura, para ela ver que ela conseguia ser responsável por esse cuidado, porque o paciente tem que ser responsável pelo seu cuidado, né? Ele tem que ser parte desse processo para que a coisa dê certo, porque se a responsabilidade fica toda do profissional da saúde, né? A gente sabe que não é efetivo, né? Não é um trabalho efetivo. Precisa ser uma parceria mesmo. Então, já no dia 10, eu fiz um novo atendimento dela, onde ela relatou se sentir muito melhor, né? Na questão do mal-estar matinal que ela tinha. Claro, ela tinha uma hipoglicemia, a pressão dela estava muito baixa mesmo, e associada à hiperglicemia, então estava complicando a situação dela. Estava preenchendo direitinho o mapa glicêmico, do jeitinho que ela foi orientada, e ia retornar para a consulta médica assim que ela tivesse com os exames solicitados em mãos, tá? No dia 18 de dezembro, então, ela retornou para a consulta médica, né? E nesse dia a glicemia dela já estava em 193, né? Eu lembro da felicidade dela nesse dia, que ela disse, não foi difícil e nem dói tanto do jeito que eu pensava, né? Então, assim, para mim, do dia 4 ao dia 18, a gente teve uma diferença muito grande, né? Então, esse é o maior, é o que mostra que a educação e que o cuidado, né? E principalmente esse trabalho multiprofissional, o quanto ele faz a diferença na qualidade de vida do diabético, né? Essa paciente, ela também foi encaminhada para a Nutri, e ela foi encaminhada para a psicóloga, porque ela teve bastante dificuldade de aceitação, né, da doença, e aceitar a doença é importante para que ela assuma a responsabilidade pelo o seu cuidado, pelo tratamento, pelo comprometimento dela com o tratamento, né? E aí veio a pandemia, né?
veio o Covid, e eu comecei a perceber que a partir disso aí começou a reduzir o meu contato com o grupo de diabéticos, né, que eu fazia os atendimentos, e os que eu não conseguia, eu ligava para eles, eu seguia ligando, os que eu não conseguia, que não iam para retirar o medicamento, que eram familiares, a gente ligava, e eu comecei a perceber um crescimento bem grande de lesões, né, de pés diabéticos, em questão de que a gente sabe que o pessoal ficou mais em casa, relaxou na alimentação, né, a gente enfiou o pé na jaca mesmo, literalmente, né. A questão de acidentes domésticos, eu acho que também foi muita água quente, muita queimadura, batidas, cortes, a pessoa fica mais tempo em casa, acho que fica tentando se ocupar, fica tentando, né, então, e eu comecei a perceber que a gente estava com uma situação complicada, por quê? Porque a única coisa que a gente tinha para tratar até então, né, o pé diabético nas unidades, era a sulfadiazina de prata, tá? Os curativos comuns com sulfadiazina de prata. Então surgiu esse projeto do cuidado de feridas crônicas, que hoje em dia ele está mais amplo, ele não é apenas para diabéticos, mas começou com o grupo em questão em função das lesões em diabéticos, tá? E aqui essas fotos é do dia do treinamento da equipe, né? E aqui, logo abaixo, um dia de trabalho de aplicação dessas coberturas. O que a gente faz? Essas coberturas tecnológicas, tá? Isso também vem acompanhado da educação, da orientação, porque é bem diferente, as pessoas estão acostumadas a fazer o curativo, trocar 2, 3 vezes e fazer o curativo num dia, né? E essa cobertura, ela fica mais tempo em contato, às vezes de 3 a 5 dias, às vezes pode ficar 7 dias com a mesma cobertura, né? Varia muito, a gente tem que ir avaliando, né, como é que está a evolução do paciente, mas isso é uma coisa que culturalmente as pessoas não estão habituadas, né? Então, junto com o início do tratamento com as coberturas, a gente faz todo esse processo de orientação dos diabéticos, e principalmente para os que ainda não têm lesões, de como fazer o cuidado, como cuidar do pé, como estar alerta, né? Para evitar que ocorram lesões, né? Como é que a gente pode fazer. E nas consultas, outra coisa que a gente observa bastante, examina os pés, né? Se necessário, faz o encaminhamento para o médico, tá? Porque é bem importante. Aqui tem o resultado das coberturas tecnológicas, tá? Que são são placas impregnadas de substâncias, tá? Umas de antibióticos, outra de outros agentes químicos, né? Então a gente coloca essa lesão, um pé diabético, ele já estava há muito tempo e não se conseguia sair, né? Aqui eu não consegui fazer o registro do intervalo, né? De uma troca não foi feito o registro, na verdade, né? Foi feito o início e o fim, o registro do início e do fim. Mas eu digo para vocês que, assim, a rapidez com que a gente reverte, né, essas lesões, que são uma porta de entrada para tantas outras coisas, né? E que é uma complicação que a gente sabe que é uma complicação que se não tratada a tempo vai acabar na amputação, né? O caminho é esse, né? Aqui nós temos uma outra diferença, olhando assim para quem não está acostumado a tratar as lesões, né? Parece que a segunda lesão está maior, esse aqui ainda está em processo de cicatrização. Esse resultado foi de uma cobertura que ele faz o desbridamento autolítico, ele não precisa da ação mecânica, não se faz o desbridamento mecânico, né? Se aplica a cobertura ali e a cobertura vai fazendo efeito em contato ali. Então, as bordas já estão lindas, já a parte necrosada já foi toda eliminada, sem nenhuma intervenção mecânica, né, digamos assim. E isso aí foi em 7 dias, tá? Essa foto tem diferença de 7 dias, uma para outra.
Aqui foi uma queimadura também, tá? De um paciente diabético. Essa queimadura, a diferença entre as fotos é de 5 dias, né? Então, imagina, a gente sabe a dificuldade de cicatrização que tem um paciente diabético, né? A dificuldade de sair desse quadro, né? Que é bem grande. Então, assim, só para complementar, esses curativos, eu faço a dispensação, eu faço o treinamento dos profissionais, né? Em parceria com um enfermeiro que é especialista nesse tipo de cobertura, e faço orientações em relação à cobertura, tá? Um tipo de cobertura, mas a gente, enquanto farmacêuticos, não podemos realizar o procedimento, tá? Mas eu gostaria de dizer para vocês que o quanto é importante nós estarmos alertas, né, e atentos, porque todos esses anos essas coberturas já estavam disponíveis, né, e precisou, então, que surgisse uma situação atípica como essa para tentar buscar um recurso, porque realmente a demanda de antibiótico, de analgésico, de sulfadiazina de prata já não estava mais sendo viável, né? Então, para o gestor, assim como a gente sempre sabe que gestores gostam de números, né? Eu consegui mostrar através desse projeto que representaria, na verdade, uma economia e uma grande diferença na qualidade de vida dessas pessoas, né? E tanto foi, né? O resultado foi tão bacana que hoje em dia esse projeto já se estendeu para toda a população, não está mais restrita a pacientes diabéticos, então toda pessoa que quiser ter acesso ao tipo de cobertura aqui em Arroio Grande, ele é direcionado aos profissionais que foram capacitados para esse tipo de atendimento, tá? Aqui ficam as bibliografias que eu utilizei, as referências bibliográficas que eu utilizei. Quem tiver interesse em fazer esse tipo de atendimento, eu sugiro a vocês que comecem pelas diretrizes sempre, né? As diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes, né? Porque é uma excelente referência para a gente saber como fazer, né? Para ajudar também nas dúvidas, né, que a gente tem no dia a dia. Eu confesso a vocês que eu li bastante, várias vezes eu precisei consultar, né? E encerro, como eu sempre gosto de encerrar, com a minha base, né, que é a minha família, que graças a eles eu consigo me dedicar, ser uma profissional tão realizada, né, porque eu tenho oportunidade, eu tenho o apoio deles para me dedicar aos estudos e para poder pôr em prática, né, que a gente sabe que a correria é grande, né, então eu sempre no fim eu gosto de terminar com o meu gás, com a minha energia, tá bom? Deixo aqui, então, para vocês os meus contatos, né? E se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição.